Olá, hoje é dia 30 de junho, terça-feira. Eu sou Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Estamos chegando a praticamente metade dos dias do ano, né? Hoje, amanhã vai ser exatamente, dia 1º de julho, exatamente a metade do ano. Foi um primeiro semestre bastante conturbado. Infelizmente, a gente ainda vai continuar trazendo informações sobre o mercado de trabalho negativas. Hoje, por exemplo, o IBGE divulgou o resultado do mercado de trabalho referente ao mês de maio. E a taxa de desemprego subiu, já era esperado, mas subiu menos, subiu para 12,9%. A média de mercado previa algo em torno de 13,2%. Subiu menos, mas também porque algumas pessoas estão desistindo, né, de procurar emprego. Então elas saem do mercado de trabalho, o que a gente chama de desalento, né? Ou seja, elas não acreditam, mesmo que temporariamente, que elas vão conseguir uma recolocação. Então elas saem da força de trabalho. Força de trabalho que o IBGE calcula de pessoas entre 14 e 65 anos. A força de trabalho, aliás, vem perdendo tamanho, né, o número de pessoas. Há um ano atrás eram mais de 106 milhões de pessoas e hoje nós estamos falando em 98 milhões. Perdemos aí pelo menos 8 milhões em um ano. E eu diria muito mais concentrado agora nessa crise, nesses 3 meses, né? Abril, maio e junho, que vão ser divulgados ainda os dados no mês de julho, no final do mês de julho. Bom, o lado positivo do mercado de trabalho é que houve aumento da renda. Uma renda pequena, claro, subiu apenas 3% o rendimento médio. Rendimento médio muito baixo, medido pelo IBGE em R$ 2.460. Muito baixo, né, pelas necessidades básicas que toda a sociedade precisa. Mas é um número importante, né, ele melhorou um pouco ali o rendimento no mês. Isso porque as empresas provavelmente estão utilizando um número menor de pessoas, como a gente já tem visto, e aí essas pessoas estão trabalhando um pouco mais, fazendo horas extras, muito mais no setor da indústria, até porque serviços começou a abrir agora, né, no mês de junho, então no setor industrial começou a melhorar. Pouca coisa, mas é um dado importante. Como eu disse no vídeo de ontem, né, o mercado de trabalho ainda vai demorar para ter algum resultado mais positivo e de forma mais consistente. Por quê? O emprego é a primeira variável no meio da crise que é afetada de forma negativa. Corte de emprego, até porque custa muito, né, o emprego no Brasil, os encargos são muito elevados. E é a última variável a retornar, ou seja, voltar a crescer. Né, ou seja, ter queda do desemprego vai demorar ainda, talvez de forma mais consistente só em 2021. Claro que um mês ou outro a gente pode ver até uma melhora da taxa de desemprego, principalmente no final do ano, quando tem aquele aumento, né, dos empregos temporários para atender ali toda a festividade de final de ano. Claro, isso se não houver, infelizmente, né, uma segunda onda do contágio. Esperamos que não. Bom, outro indicador divulgado hoje, mas pelo Banco Central, foi o resultado das contas consolidadas do governo. Ontem, dia 29, foi do governo central. O governo central é somente o governo federal, o INSS e o Banco Central. Hoje incluiu também nesse resultado as contas dos governos regionais, e aí estados e municípios, e também as empresas estatais, federais, estaduais e municipais. Somente o resultado das empresas estatais que foi positivo, 400 milhões. O restante, como a gente sabe, o enfrentamento ao combate à Covid e todo, né, o fechamento da economia, reduziu a arrecadação, aumentou a despesa do governo no combate à Covid, então houve déficit nesse resultado. Um resultado deficitário de 131,4 bilhões de reais. Ficou um pouco abaixo das expectativas médias de mercado. A gente acredita que a partir de junho, o resultado de junho em diante, esse dado é dado de maio, a partir de junho em diante, os resultados começam a ficar um pouco menos negativos. A nossa projeção para o ano ainda é de um déficit de 655 bilhões no resultado primário. Receita menos despesa. Mas um dado que chama a atenção nessas contas divulgadas hoje pelo Banco Central é a relação dívida bruta sobre o PIB, que atingiu 81,9%. Está subindo bastante. Como eu disse, já era esperado, todos os agentes econômicos já esperavam que ocorresse um aumento do endividamento, um aumento da relação dívida-PIB. A grande preocupação é como o governo vai tratar essa situação de endividamento depois do período mais agudo do enfrentamento à Covid. Então nós estamos falando algo em torno de agosto, setembro e diante, qual será a postura do governo
para voltar a ter um equilíbrio nas contas fiscais. E aí, claro que o principal ponto é a questão das concessões, das privatizações, porque isso é uma forma do governo melhorar o seu caixa. A outra forma é aumentar impostos, reduzir subsídios. Eu acho que o governo não está numa situação muito favorável para realizar esse aumento de impostos. Nem é um desejo do governo. O desejo do governo, e quando eu falo governo é o Ministério da Economia, é justamente fortalecer os investimentos, atrair investidores para fazer com que a economia tenha um crescimento mais consistente a partir de 2021. Nessa linha, nós vimos que no dia 24 o Congresso Nacional aprovou o novo marco regulatório do saneamento básico. A gente sabe que saneamento básico no Brasil, infelizmente, é uma coisa ainda muito vergonhosa. Muitas famílias não têm tratamento de água e esgoto. Mas a partir dessa aprovação do marco regulatório no saneamento básico, a expectativa é que os investimentos comecem a fluir. Tem uma expectativa que até 2033, que é o período para atingir a meta de universalização, né, de saneamento básico, ou seja, melhorar os índices de tratamento de água e também de atendimento a esgoto, né, nas casas, seja aumentado. Então, até 2033, a expectativa é de 500 a 700 bilhões até 2033 de investimentos nesse setor. Isso dá uma média aí de 50 bilhões por ano. Só para você ter uma ideia, atualmente os governos estaduais e federal e municipais gastam menos de 12 bilhões por ano com investimento em saneamento. Então nós vamos aumentar quase que 5 vezes, de 4 a 5 vezes os investimentos no setor aí num período de 13 anos. Essa é a expectativa e isso começa, portanto, o primeiro passo para melhorar aquela expectativa das contas públicas, estabilizar o endividamento e depois começar a inflexionar, ou seja, reduzir o endividamento em relação ao PIB. Essa é a grande expectativa. Acho que o primeiro passo é o marco regulatório, que isso fortalece a expectativa do governo para realizar as outras privatizações e concessões. Os temas de hoje são esses. Espero que tenham gostado. Um abraço, até mais.